E aí galera, Mictown, beleza? Mais uma Red Pill aí pra gente. Cara, alguns anos atrás, na época que ainda existia moralidade no nosso seio social, né? As famílias eram regidas pela decência, né? Aquela coisa antes das revoluções feministas que estragaram o mundo e intoxicaram as mulheres. Aquela época onde o Código Civil, né? Acho que é o Código Civil, tinha previsão de mulher digna, né? Tinha questões de que o pátrio poder era exercido dentro do lar, onde o Código Civil, se não me falha a memória também, previa o débito conjugal, enfim, que era a mulher, né, está direcionada ao seu marido, dela realizar, né, fazer as obrigações delas como esposas e como donas de casa, essas coisas todas que eram corretas e infelizmente foram totalmente deturpadas, atropeladas e, né, estraçalhadas pelo feminismo torpe, indecente, moral, escroto que nós temos aí todos os dias. Naquela época, se uma mulher, por exemplo, engravidasse sem ter um casado com um cara, ou seja, virasse M-Sol, ela era afastada praticamente da sociedade, ela era tratada como uma pessoa não digna, não séria, pelo resto da vida dela. É um estigma que ela ia ter, né? Então muitas das vezes essas mulheres até se afundavam em tentativas desesperadas de tentar reconstruir a sua imagem de santinha, né? Então às vezes ela mudava de cidade, né? Porque cidade interior principalmente todo mundo se conhecia e sabia dos históricos cada um do outro, né? Então a fama dela ali, né, ela ganhava fama má naquele lugar, já era, estava construída a fama dela, não tinha mais como ela apagar. Então muitas das vezes ela mudava para outra cidade, mandava o filho dela para a casa dos pais, e aí esses pais criavam como se fosse irmãozinho dela ao invés de filho. Então tinha várias táticas na época para tentar apagar o erro da mulher, né? Que é o que? Ser promíscuo. Promíscuo e irresponsável, né? Então o que acontece? Hoje em dia as coisas mudaram, infelizmente. Está um surto, uma epidemia, uma pandemia de M-Sol pelo mundo todo, né? Tirando aqueles países do Oriente Médio, o resto do mundo, acredito que como um todo tem essa pandemia de feminismo, então consequentemente tem uma pandemia de M-Sol. Agora o que eu acho engraçado é que hoje parece que elas fazem questão de, sabe, de apresentar o Enzo, né? A gente aqui que faz parte do Red Pill, a gente sabe o que significa essas coisas que eu falo, né? Parece que elas fazem questão de apresentar o Enzo como se fosse o grande troféu. Só que é o seguinte, na dissimulação delas, na cara dura, na cara de pau delas, elas tentam apresentar o Enzo como se fosse um grande troféu, mas assim, na verdade não é. Então elas começam a fazer um shame em cima dos homens, que tipo assim, os homens são boçais, como assim eles não aceitam M-Sol? Como assim eles têm preconceito? Eles são trogloditas de 200 anos atrás? Que isso? Nós já evoluímos. Aí elas começam a fazer umas reportagens, umas entrevistas, umas coisas assim bobas, para tentar descaracterizar o erro delas e a promiscuidade e irresponsabilidade delas, e tentam converter isso numa espécie de orgulho. Então é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Elas, ao longo dos tempos, tá? Elas sempre fizeram isso. Foram promíscuas, tá? E ficaram nessa situação. Por que eu falo isso que elas sempre fizeram? Porque antigamente acontecia isso. Não acontecia na quantidade que acontece hoje, mas acontecia. De uma mulher pegar, transar irresponsavelmente, ser promíscua com, né, no hábito dela lá, sair com os caras, de repente aparecia grávida e aí ficavam com um pepino na mão. E aí elas faziam algo errado, só que antigamente elas eram obrigadas a encarar o erro que elas tinham feito, as consequências dos fatos delas. Hoje não. Hoje a sociedade, principalmente o governo, incentiva. E ficam tentando empoderar, falar que é normal um M-Sol, essas coisas todas. E o que acontece? Isso deixa muito claro que as mulheres não se consertam, elas não se emendam. Elas continuam querendo fazer as mesmas coisas e ao invés de elas mudarem as ações delas e os hábitos delas para poder se tornarem
dignas, entrar nos eixos, né, ter uma vida correta e decente. Não, elas querem mudar o mundo. Muda o mundo, mas não muda elas. Elas continuam fazendo as mesmas coisas, continuam saindo com os cafajestes, transando de forma irresponsável, sendo promíscuos. Agora é mais fácil mudar o mundo do que a cabeça das mulheres. Então vamos mudar o mundo, vamos fazer todo mundo achar isso bonito, normal, bacana, divertido. Isso é algo bacana, é sexy, é algo assim fenomenal. Então, se ter um filho fora do casamento com um cara, com outro, ganhar a pensão de todo mundo, isso é o bacana. Só que não. Se as mulheres tentam fingir, dissimular essa realidade que não existe, essa realidade que só existe no mundinho da cabeça delas e das feministas, né? No mundo real que fora, não existe isso não. Nós homens podemos ser até um pouco bobos quando a gente se deixa levar pelo jeitinho, pela falácia, né, pela doçura, entre aspas, das mulheres. Mas nós estamos abrindo os olhos. E é por isso que nós estamos aqui, MGTOW, para abrir o olho um dos outros, cada um homem abrindo o olho do outro, deixando bem claro a matrix que está lá fora, a armadilha que tem esperando a gente, como é que o governo, as mulheres e até mesmo homens que defendem o feminismo, tem toda uma corja aí fora preparada para abocanhar nós, homens decentes, que estamos aqui vulneráveis no dia a dia, nesse mundo misândrico. Então, vamos abrir os olhos. Não cai nessas conversas de emissol, o coitativismo, nem sei se fala desse jeito, né? De se fazerem de vítima, de se fazer de coitadas, mas na hora que for botar você na justiça, elas vão estar com o narizão em pé arrogante lá, tá? Não vão estar lá humildezinha com a cabecinha baixa falando vozinha fina e mole, não. Então, galera, mais essa pra vocês aí, é uma coisa para se pensar. O foco desse meu vídeo aqui é a questão que eu queria deixar claro, é isso. Como é que as mulheres permanecem fazendo os mesmos erros, não se consertam, mas elas querem mudar o mundo. Elas querem mudar o mundo, mas elas não querem mudar a si. Elas querem continuar fazendo as perversões, querem continuar não assumindo responsabilidade, querem continuar sendo promíscuas, mas querem ser vistas bonitinhas, né? Não como antigamente, que eram recriminadas e eram, né, repudiadas na sociedade. Tempos bons, tempos que não voltam mais, são aqueles tempos, né, onde a família era liderada pelo homem, pelo patriarcado. Inclusive, quem for mais voltado para a área religiosa, a Bíblia deixa isso claro em vários lugares. Então, assim, será que até mesmo os religiosos estão errados? Eu acho que a nossa sociedade tem que rever muitas coisas, tá? As mulheres chegaram longe demais, está na hora, mais do que na hora disso terminar e ser resolvido o quanto antes. Essas leis absurdas precisam ser revogadas, tem que ser suspensas e tem que ser instaurado uma sociedade de decência novamente. Abração para vocês.